Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Estamos com a reflexão do dia, uma palavra que vai falar fortemente ao teu coração, que se encontra no livro ao escritor aos Hebreus, no seu capítulo 10 e no seu versículo 36, que diz assim: por que necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos diante de uma passagem bíblica que fala muito ao nosso coração. Aqui está falando de duas promessas. A primeira promessa está falando daqueles que fazem a vontade do Senhor. Observe aqui, irmãos. Está dizendo, no verso 36, por que necessitais de paciência? Que é uma coisa em nossos dias muito difícil. Paciência. No Salmos 40, o salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou e ouviu o meu clamor. Há certas promessas que Deus nos faz que requer paciência. E observa o que o escritor está dizendo no verso 36. Por que necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Tem muitos querendo alcançar a promessa sem primeiro fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu não sei qual é o evangelho que estão pregando aí fora, ou que está chegando aos teus ouvidos. Um evangelho de facilidade, um evangelho de oba-oba, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem cruz. Mas o evangelho bibliocêntrico, este evangelho, e depois de haveres feito a vontade de Deus, então alcanceis a promessa. Não tem como alcançar a promessa sem primeiro fazer a vontade de Deus. Muitos querem a promessa, mas não querem fazer a vontade de Deus. Se você receber a promessa sem primeiro fazer a vontade de Deus, você não vai ter estrutura de permanecer com Deus da promessa. Por que muitos, quando começam a desfrutar da promessa, começam a alcançar a promessa, começam a experimentar um pouquinho da promessa, se corrompe, se afasta, se esfria, se incomoda, porque não teve estrutura para poder alcançar a promessa. E às vezes, quando é para poder viver a plenitude da promessa, não vive. Por quê, pastor? Porque não quer mais fazer a vontade do Senhor. Um exemplo básico: tem pessoas que quando vai ser consagrada a diácono, a presbítero, evangelista ou um pastor, se dedica, se esforça, é obediente, está ali, não perde um culto, está ali ajudando a liderança, está ali demonstrando apoio. Aí depois que é consagrado a um presbítero, a um evangelista ou a um diácono, quando passa os dias, vai se incomodando, porque o esforço, a dedicação só é até receber o que estava querendo. Depois que recebeu, se incomodou. E é assim na vida de muitos. Quando às vezes quer receber algo, faz propósito, levante de madrugada, busca, ora, se consagra, e quando recebe a promessa, recebe a bênção, em vez
continuar buscando, continuar orando, continuar vivendo no centro da vontade de Deus para poder viver a plenitude da promessa, se incomoda. O Senhor me traz a memória aqui, e eu sei que Deus está falando com alguém por meio desta palavra, Abraão. Quem não se lembra de Abraão, quando o Senhor pediu Isaac para ele? Isaac é a promessa tão desejada que veio de Sara. Quando Isaac nasce, passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, e segundo estudiosos, e se os estudos apontam para uma verdade, Isaac tinha 22 anos quando Deus pediu Isaac para Abraão. Leva até o monte Moriá, e lá você vai oferecer Isaac como sacrifício para mim. Deus pediu Isaac. Quando chegou no monte, ele botou Isaac em cima da pedra, pegou o punhal, e quando foi descer sobre Isaac, diz o texto que o Senhor bradou dizendo: Abraão, não faça isso, porque achastes aprovado diante do Senhor. O que eu aprendo com isso é que Deus nunca quis Isaac. Deus só queria Abraão de volta para o lugar do sacrifício. Só queria Abraão de volta para o lugar da oração que ele tinha deixado. Segundo estudos, Abraão ficou 22 anos sem subir o monte, sem oferecer um sacrifício ao Senhor, sem oferecer um holocausto ao Senhor, sem oferecer sequer um bezerro para Deus. Ficou incomodado porque a promessa chegou, a bênção chegou tão desejada. É assim na vida de muitos. Por isso que para receber a promessa há uma condicional: fazer a vontade do Senhor e depois alcançar a promessa. Porque mesmo fazer a vontade de Deus, muitos depois que recebe a promessa se incomoda. Já não ora mais como antes, não jejua mais, não lê mais a Bíblia, não tem mais aquele momento a sós com Deus. O lugar secreto, cadê? Deixou de lado. Deixou o quarto de lado. Deixou o momento de louvor de lado, o momento de devocional de lado, porque agora só está desfrutando da promessa, está vivendo em tempo de regalia, em tempo de honra. Abraão está com Isaac, Deus pede Isaac, porque se aquilo que Deus te deu está te afastando dele, ele vai te pedir. Se é o teu emprego que está te afastando de Deus, ele vai pedir o teu emprego. Se é o teu marido, se é a tua esposa, se é o teu filho, não importa o que seja, está te afastando de Deus, ele vai te pedir, mas ele não quer tirar nada de você, ele só quer você de volta. Ele só quer você de volta no lugar secreto, no lugar do sacrifício. Segunda promessa aqui, que vai dizer, verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O que há de vir virá e não tardará. Está falando a respeito da volta de Cristo. Está falando da maior promessa de todas as promessas, o maior cumprimento de todas as promessas, que é a vinda, que é a volta de nosso Senhor Jesus. Em um outro vídeo eu quero entrar em um detalhe mais profundo sobre isso, sobre a volta de Jesus, sobre os acontecimentos que está acontecendo em nossos dias. Então não tardará, o que há de vir virá. É a promessa da vinda do Senhor. É por isso que a gente faz a vontade de Deus. Depois de haver feito a vontade do Senhor, alcanceis a promessa. E depois de alcançar a promessa, continua fazendo a vontade do Senhor, porque o que há de vir virá e não tardará. Está falando de uma promessa futura, está falando do arrebatamento, está falando de estar com o Senhor, está falando da vinda do Senhor, está falando de uma constância, de uma permanência, de continuar servindo ao Senhor com excelência, de continuar no centro da vontade do Senhor. E vai dizer ainda mais no versículo 38, mas o justo viverá pela fé. Está falando de fé, o justo viverá pela fé. Se o justo vive pela fé, ele vai alcançar as promessas de Deus aqui na terra, mas ele vai continuar buscando pela maior promessa que há de vir, que é o Senhor Jesus, e vai viver pela fé, vai andar pela fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer na alma dele. Então o Senhor está falando de algo constante, de uma perseverança, da gente estar constantemente buscando a presença do Senhor,
Muitos têm desistido no meio do caminho. Muitos têm alcançado promessas, têm alcançado bênçãos, têm vindo a frieza, têm vindo a frieza, o fracasso espiritual, o incomodismo. Muitos têm recuado, muitos têm desistido. E para nós poder finalizarmos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Firmes e constantes. Essa palavra fala disso. Ser firme antes das promessas, ser firme depois da promessa, permanecer constante esperando a volta de Jesus. Que Deus possa continuar falando em seu coração por meio da sua palavra. Eu te convido a você compartilhar essa palavra simples, mas que vem diretamente de Deus aos nossos corações. Deixe o seu like para que possamos alcançar mais vidas e deixe o seu comentário. E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e esteja acompanhando aqui os nossos vídeos em nome do Senhor Jesus. Constantemente estamos gravando live dos nossos cultos de domingo, de quarta e de sexta. A nossa internet não é muito boa ainda, às vezes fica um pouco embaçado, mas eu estou orando para que Deus mande mais recursos, para que possamos colocar uma internet melhor, para que as gravações venham ficar melhor ao vivo e você poder estar acompanhando as mensagens ministradas por meio deste canal. Amém? Que Deus te abençoe tua vida, tua casa, tua família, tua semana seja repleta de bênção em nome de Jesus.